Bom dia, amigos. Está um pouquinho alto. Bom dia a todos. Bom dia aos amigos que estão nos acompanhando também pela internet. É muito bom ver a casa cheia, né? Bastante gente presente nessa manhã, nesse sábado de carnaval. Então, que sejam todos muito bem-vindos. Hoje quem vai falar para a gente é a nossa querida amiga Ana Paula, vai falar com a gente sobre o carnaval. Esse vai ser o tema da palestra de hoje. Bom, eu vou fazer a leitura da nossa página para a gente ir se harmonizando e depois eu vou convidar nosso amigo Armênio para fazer a nossa prece inicial. Do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Contempla mais longe. Porque, com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Jesus, isso está em Lucas, capítulo 6, versículo 38. Para o esquimó, o céu é um continente de gelo sustentado a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória do além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que se lhe afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não ouvides que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Se perseverares na cólera, todas as forças em torno te parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se te habituaste às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. E dentro da organização na qual te comprazes, viverás com os gênios que invocas. Se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes. E se te fixares no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes de servir. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre em tua apreciação aquilo que pensas dela,
porque com a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Armênio, por favor. Bom dia a todos e todas. Queridos irmãos e irmãs, vamos elevar nosso pensamento ao Pai Celestial, à Irmã Rosa e à espiritualidade superior e agradecermos esses momentos que estamos aqui, que temos a oportunidade de não só alimentarmos o nosso corpo físico, mas também o espiritual. E que possamos, nesse momento que se aproxima um ambiente de festa exterior, que saibamos também construir momentos de festa, de alegria interior, na comunhão com Cristo e com o Evangelho. Pedimos ao Pai que ilumine, que a Ana Paula seja bem-sucedida no material que vai expor aqui, e que possamos retornar ao nosso lar com equilíbrio e uma visão de mundo mais aperfeiçoada. Que assim seja. Meus irmãos, bom dia a todos. Que Jesus esteja em nossos corações, nos trazendo paz e harmonia nessa manhã de sábado, nesse período em que começamos o carnaval. E ouso dizer, se começamos o carnaval na casa da Irmã Rosa, começamos bem. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o carnaval à luz da doutrina espírita e a nossa responsabilidade, né, diante das nossas escolhas. Primeiro, eu vou passar um videozinho de um canal da internet chamado Amigos da Luz. Não sei se vocês conhecem. Era um grupo de teatro e, com a pandemia, eles fizeram um canal, e é um canal bem interessante, porque traz as questões da doutrina espírita para o dia a dia e de uma forma leve, até um pouco cômica. Então, vamos ver o vídeo. Tiago. Oi. É carnaval. Jura? Achei que esse desfile fosse 7 de setembro. Grosso. Claro que é carnaval. A gente nunca sai no carnaval. Nós somos espíritas, Raquel. Você sabe muito bem como é que fica a psicosfera nessa época de carnaval, não sabe? Não sei nem o que é psicosfera. Atmosfera psíquica. As emanações energéticas que envolvem a cidade pelos pensamentos de baixa vibração das pessoas que vão à rua nessa época, entendeu? Uhum. É muita gente pensando besteira ao mesmo tempo, entendeu? Bebida, sexo irresponsável, todo tipo de exagero. E como tudo que a gente pensa emana energia, imagina como é que fica o ambiente. Ah, tá. Então quer dizer que quando não é carnaval as pessoas só pensam coisas elevadas? Claro que não. Só que nessa época as pessoas acabam perdendo a linha, entendeu? Acho que é o último dia da vida delas e enfia o pé na jaca. Ai, será que não tem nada que preste no carnaval? Eu acho tão bonito o desfile das escolas, as fantasias, o samba. É bonito. Mas o que pode fazer se as pessoas não sabem curtir sem perder o equilíbrio? Ai, as pessoas são as pessoas, a gente é a gente, né, Tiago? E tem a lei da afinidade, ó. Se a gente vai para um baile de carnaval buscando uma diversão mais sadia, sem esses excessos todos, o que essa psicosfera pode afetar a gente? Não, meio influencia sim. A gente teria que estar num estado muito sólido de equilíbrio para estar imune ao ambiente. Tá, mas também se for pensar assim, a gente não vai sair para lugar nenhum, né? Ah, sei lá, de repente assim, se cada pensamento que a gente emana pode modificar um pouco o meio, se tivesse mais gente procurando uma diversão mais saudável, né? De repente a gente podia dar uma equilibrada nessa balança psicosférica aí, né? O que é, Raquel? Tu quer pular carnaval, né? Eu quero. Eu te conheço. Tô inventando história só pra pular carnaval, né? Ai, só um pouquinho, Tiago. Vamos lá embaixo, só um pouquinho. Só pra ver o bloco, eu adoro. O carnaval, eu adoro. Marchinha. meu Deus. Só um pouquinho, por favor. Tá bom, mas só um pouco, tá? Ai, que bom, vou me trocar. Só um pouquinho, hein, Raquel? Raquel! O que foi? Só uma coisinha pra entrar no clima. Tá muito ruim pra psicosfera?
deixo o convite para vocês assistirem o vídeo, conhecer os amigos da Luz, que vocês vão gostar. Qual é a nossa responsabilidade diante das nossas ações, a força do nosso pensamento, como é que a gente vai viver, né? A gente está encarnado, é uma experiência carnal, então somos espíritos, mas também temos influência da matéria, temos prazeres da matéria. Como é que a gente vai viver isso sem se prejudicar do ponto de vista físico, do ponto de vista espiritual? Então, para a gente entender um pouco essa aura, né, do carnaval, essa atmosfera do carnaval, a gente vai trazer aqui as origens do carnaval. Então, a origem do carnaval, né, do que a gente conhece hoje, remonta lá da antiguidade, século VII, século VI a.C., que os povos daquela região da Mesopotâmia, mais precisamente da Babilônia, eles faziam uma festa chamada Sacéia, onde havia uma inversão social. Ou seja, eles escolhiam um preso para que fosse o rei. Então, o prisioneiro, né, ficava alguns dias vivendo como rei, comia como rei, se vestia como rei, dormia nos aposentos reais. E o rei era submetido era espancado em frente ao templo do deus Marduk, que era o deus deles na região da Mesopotâmia, que era uma forma de mostrar que ele era submisso àquele Deus. Embora ele fosse superior ao povo, diante do Deus ele era submisso. Então havia essa inversão de papéis. E a origem, né, mais forte do carnaval que a gente tem, né, conhecimento é em relação à Grécia Antiga. A gente tem aí o deus Dioniso. E para a gente falar um pouquinho como é que é a história de Dioniso na mitologia grega. A mãe de Dioniso era uma mortal chamada Semele e tinha um caso com Zeus, né? Zeus era o deus máximo, poderoso, deus dos raios, dos trovões. Ele, na mitologia, ele tem vários casos, né? com várias pessoas. Então, e a esposa era muito ciumenta, e ela sabia dos casos. Então, ela, sabendo de Semele, sabia que Semele estava grávida de Zeus. Então, ela aparece para Semele e fala que, para que, se ele amasse, que ele desse uma prova para Semele. Peça que ele te dê uma prova, que ele se mostre, você vai conhecê-lo na sua amplitude máxima. E ela, muito ingênua, então, pede a Zeus, né, faz aquela perguntinha, né, de apaixonado: se eu te pedir uma coisa, você me dá? Né? Aí o outro fala: com certeza, o que você pediu, eu te dou. E ela pede que ele se apresente na sua forma natural. E sendo o Deus poderoso dos raios, e ele não podia faltar com a palavra dele, conforme a mitologia. Então, quando ele se apresenta para ela na sua forma máxima, de raio, deslumbrante, ela morre, porque ela era uma mortal. E aí, como ela estava grávida, ele pega, né, o bebê, retira do útero e implanta na coxa dele. Então, Dioniso é gerado na coxa de Zeus, conforme a mitologia grega. E quando ele nasce, né, quando ele fica pronto, Zeus retira, e aí ele não tem pai nem mãe, né, porque Zeus não poderia criá-lo. Então, ele entrega Dioniso a um sátiro. Sátiro é aquela figura mitológica que é metade homem e embaixo bode, né? Entrega ao sátiro Seleno. E os sátiros eram entidades das florestas. Então, Dioniso é criado na floresta entre os sátiros, que são figuras mitológicas relacionadas com a sexualidade, né, com o impulso sexual, e é criado com as musas, né, que são aquelas as ninfas da floresta. Então, as festas de Dioniso eram festas na floresta de dança, e ele era o deus do vinho. Então, se bebia muito vinho, e aí havia um entorpecimento, né? As sacerdotisas de Dioniso, elas dançavam e pareciam que estavam entorpecidas, com a cabeça para cima. Não se sabe se era um transe ou se era pelo vinho. Então, as festas a Dioniso eram festas onde havia
né, essa sexualidade exacerbada, vinho e dança. E quando o Império Romano se apodera da região da Grécia e incorpora toda a mitologia, a gente vai ver que muitos deuses só mudam o nome. Então, Dioniso, para a mitologia romana, greco-romana, ele é Baco. Então, daí que vem as bacantes e daí que vem a origem dos bacanais. Então, a origem do carnaval remonta a esses bacanais, que seriam as festas em homenagem ao deus Baco, com muito sexo, com bebida, com muita dança. E a gente vai ver que no Renascimento, aí já dando um salto, né, para o século XV, século XVI, a gente já vai ver que começam as fantasias, as máscaras, né, no Renascimento. Aí que vem a Colombina, o Pierrot, o Arlequim, que vão inspirar o Carnaval de Veneza. Então, essa é mais ou menos a atmosfera do Carnaval, a aura do Carnaval, que seriam inversão da ordem social, né? O pobre vira o rico e o rico vira o pobre, sentimentos que são abolidos, né? As fantasias, né? Então nós escondemos os sentimentos, as identidades também escondidas, né? Através das máscaras, os prazeres, né? E o entorpecimento da consciência. Então, essa é a aura, né, que a gente vem trazendo. Esse é o inconsciente coletivo das festas do Carnaval. Então, agora a gente vai falar um pouquinho como é que fica a doutrina espírita, né, diante desse inconsciente coletivo do Carnaval. Aqui a gente traz um relato de um livro chamado Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda. Espera aí que eu passei. E aqui ele faz o relato dos encarnados. Expressiva faixa da humanidade terrena transita entre os limites do instinto e os pródromos da razão, mais sequiosos de sensações do que ansiosos pelas emoções superiores. Natural que se permitam, nesses dias, os excessos que reprimem por todo o ano, sintonizados com as entidades que lhes são afins. Então, ele fala de nós encarnados que entramos nessa aura, nesse inconsciente coletivo, né, dessa mentalidade do Carnaval. E aí a gente lembra aquela música do Tom Jobim, né, que fala da ilusão do Carnaval, né, que a gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho, de alegria, para fazer a fantasia, de rei, pirata ou jardineira, para tudo se acabar na quarta-feira. Então, é aquela sensação de que nesses 4 dias eu vou realizar um sonho, eu vou ser aquilo que eu não posso ser, né? Me sinto oprimido na minha natureza, no meu dia a dia, na minha condição social. Então, nesses 4 dias, eu vou dar pulsão a isso. E nessa pulsão, a gente pode, né, entrar numa fantasia saudável, alegre, como também a gente pode entrar numa fantasia que pode nos prejudicar, né? Então, isso vai depender da nossa afinidade, como que a gente vai se afinar com essa alegria, porque isso é um processo para a vida, né? É um processo para a vida, e a gente está encarnado e a gente tem essas influências, a gente é atravessado por essas influências materiais. Então, como que a gente vai lidar com isso? E ele faz o relato da população desencarnada no Carnaval. Esse é um relato do Carnaval de 1982, no Rio de Janeiro, um relato do espírito de Dr. Bezerra de Menezes, que participou, né, nesse Carnaval dos postos de socorro, porque a espiritualidade trabalha muito, o tempo inteiro. E nesses momentos de conflito na Terra, eles trabalham muito mais, né? Nesses momentos de guerra, de desencarnes coletivos, né? Nós somos amparados o tempo inteiro, principalmente nesses 2 momentos, quando a gente
reencarna, né, no momento do nascimento, e quando a gente desencarna, quando a gente retorna ao plano espiritual. Então, a gente tem todo um amparo. E, então, nesse livro tem um relato dos postos de socorro dessas pessoas que desencarnam em condições adversas, de violência extrema, o trabalho da espiritualidade para socorrer essas pessoas, para encaminhar para locais de tratamento. Também por isso, né, que nós temos o nosso encontro no carnaval aqui, né, que é o GECAR, que a gente vem para cá e traz um tema do Evangelho sobre Jesus, e a gente fica a manhã inteira falando em Jesus. Esse ano a gente vai fazer só na terça-feira, mas nos anos anteriores a gente fazia 3 dias, né? A gente fazia domingo, segunda e terça, vibrando com Jesus, conhecendo as passagens de Jesus, atravessando o mar da Galileia com Jesus e os discípulos. Era uma imersão no Evangelho. E dessa forma a gente contribui com os nossos pensamentos, né? com a nossa vibração, com a nossa sintonia para esses locais, né, onde estão havendo violências, né, o sexo desregrado. É uma forma da gente ajudar a espiritualidade que está trabalhando, né? E aqui o relato dele: a população invisível ao olhar humano era maior que a dos encarnados, é o relato dele. E aí a gente lembra daquela música do Caetano que diz que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Segundo o Dr. Bezerra de Menezes, vai quem já morreu também, né? E vai muito, né? Então, eles estão ali conosco, é porque a gente não tem percepção, né? Mas eles estão. Disputavam entre si a vampirização das vítimas encarnadas, que eram telecomandadas. Essa palavra é forte, né? Vampirização. Na verdade, o que ele está querendo dizer? Né, que aqueles espíritos desencarnados ali presentes, seja por não aceitarem o seu desencarne, seja por não terem consciência que estão desencarnados, eles ficam ali se aproveitando daquilo que era prazer para eles, né? Então, as pessoas que estão bebendo, né? As pessoas que estão, né, praticando sexo de forma, né, desregrada, se aquilo afiniza, se aquilo era um prazer para ele enquanto encarnado, ele se aproxima e, sintonizando com aquele pensamento, com aquela vibração, ele tem prazer. Então, nós não estamos sós quando estamos envolvidos ali, né, numa situação dessa, né, de uso de drogas, né, de bebida. Estamos também com aqueles que se afinizam, né? E eles, como sabem que a gente também se afiniza com isso, muitas vezes eles permanecem conosco, né? São espíritos que estão ali desalinhados, estão perdidos, então eles ficam e, claro, que nos prejudicam. Estimulavam a sensibilidade e as libações alcoólicas de que participavam. E eles estimulam na gente, né, que a gente permaneça, né, nesse prazer que a gente sabe que não preenche o vazio, né? Por isso que cada vez se busca mais, porque quando para de ter o prazer, vem o vazio. E todo organismo sofre a influência dos fluidos do ambiente. Isso é Leon Denis, que fala nesse livro Depois da Morte. E se a gente quiser mais fontes sobre isso, a gente vai na Gênesis, no capítulo 14, no capítulo sobre os fluidos, e no capítulo sobre a prece do Evangelho segundo o Espiritismo, pedi e obtereis. E aí a gente vai entender bem como é que fica, né, esse padrão vibratório. Então, o que são esses fluidos? Os espíritos nos dizem que não existe vácuo, né? No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se existe vácuo. Os espíritos dizem que não. E a ciência ainda não conseguiu provar o vácuo espontâneo. Já conseguiu simular o vácuo em laboratório, mas o vácuo espontâneo não existe. Então, desde que o mundo é mundo, o homem tem essa intuição, né, de procurar as respostas, sempre foi atribuído um elemento primordial
para a formação de tudo. Então, na Grécia Antiga, Tales de Mileto achava que esse elemento era água. Então, que tudo viria água. Se a gente fosse dissecando as estruturas materiais, a gente ia achar que era água. Anaxímenes achava que era o ar. Pitágoras, o grande filósofo matemático, achava que tudo era número. Ele falava muito desse padrão vibratório, da frequência. Tudo era número. Ele falava da música. Demócrito, aí já mais para frente, já no século III, falou do átomo, que hoje ele achava que o átomo, por isso que tem esse nome, não divisível. Ele achava que o átomo era a última unidade da matéria. E hoje a gente sabe que tem prótons, elétrons, nêutrons, quarks, com a física quântica. E os espíritos nos dizem que sim, existe esse elemento primordial. A ciência ainda não chegou nele. Existem algumas especulações, que a partícula de Deus, o bóson de Higgs, mas a ciência ainda não definiu. Mas os espíritos nos dizem que isso é o fluido cósmico universal, que permeia o nosso ambiente, permeia todo o universo. É como se a gente estivesse debaixo d'água, e a gente não percebe. Então, esse fluido cósmico universal é a matéria sutil, e que permeia todo o universo e que transmite o pensamento do espírito. E o pensamento do espírito é potência do espírito, é um dos atributos máximos do espírito. Leon Denis considera a vontade o atributo máximo do espírito, mas o pensamento, a inteligência são potências do espírito. Então, o pensamento, ele é conduzido através desse fluido cósmico universal, através dos fluidos. Assim como o ar transmite o som, e a gente não vê o ar, a gente não vê o som, o pensamento também é transmitido através desse fluido. Os pensamentos, os nossos sentimentos, é assim que a gente interfere uns nos outros, encarnados e desencarnados, através do nosso pensamento, através das nossas intenções. Então, isso é muito poderoso. Então, é o argumento que o rapaz vai dar lá no vídeo. Ele vai falar assim, mas a gente não tem como ficar imune ao meio. Imune ao meio, acredito que a gente, do ponto de vista evolutivo que a gente está, ainda é difícil. A gente não pode ser ingênuo de achar que está super protegido, super imantado e entrar em qualquer experiência. Mas a gente tem um senso crítico ali e a gente pode escolher fazer boas escolhas. Esses momentos que nós vivemos nos últimos meses, com as eleições, momentos de muita vibração, de ódio, de indignação. Então, onde nós estávamos nesse momento? O que nós vibramos nesse momento? Com certeza a gente contribuiu para melhorar ou para atrapalhar. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade, que o nosso pensamento ele é poderoso. Kardec fala que o pensamento e a vontade é para o espírito como a mão do homem. Então, ele executa as coisas com o pensamento. E nós, sendo espíritos, também temos essa potência. E um trechinho do Leon Denis, do Depois da Morte, que eu trouxe para a gente conversar. Um conhecimento mais completo das potências da alma e das suas aplicações deverá modificar totalmente as nossas tendências e nossos atos. Se nós tivermos consciência de que o nosso pensamento gera o nosso estado mental, cria uma psicosfera para nós, para o outro, a gente vai pensar, vai escolher um pouco mais o que a gente vai pensar, o que a gente vai assistir na televisão, os locais que a gente vai frequentar, o tipo de assunto que a gente se propõe a conversar. Se a gente tiver essa responsabilidade, se a gente perceber essa potência de transmissão de pensamento, de vontade, a gente vai ter mais cuidado. Sabendo que todos os fatos da vida se inscrevem conosco, testemunham pró ou contra nós, dirigimos a cada um deles uma atenção mais escrupulosa. Vamos prestar atenção no que a gente pensa, no que a gente sente,
e principalmente no que a gente fala para o outro, né? Esforçar-nos-emos, desde então, por desenvolver os nossos recursos latentes. Quais são os nossos recursos latentes? São as potências da alma, são as virtudes, os recursos que a gente tem, a possibilidade que a gente tem de ser mais fraterno, de ser mais compreensivo, de ser mais amoroso, de ser mais disponível às pessoas, né? De ser mais carinhoso. Esses são as nossas potências latentes. E por agir nos fluidos espalhados no espaço, de modo a depurá-los, a transformá-los para o bem de todos, a criar em torno de nós uma atmosfera límpida e pura, inacessível aos fluidos viciados. Então, Leon Denis fala aqui para a gente que a escolha do nosso pensamento, do nosso sentimento, não só imuniza a gente, né, não faz uma barreira diante desses pensamentos deletérios, de sentimentos deletérios, como também faz com que nós possamos modificar esses fluidos, né? O nosso bom pensamento também pode modificar o fluido, um fluido deletério, e passar a ser um pensamento bom. A gente já percebeu isso aqui na vida cotidiana, né? Às vezes a gente está numa fila de banco e alguém começa a reclamar. Quando vê, tem um monte de gente reclamando, né? E se de repente a gente é aquela pessoa que fala assim, vocês já repararam? Tem um caixa só, ele pode estar sobrecarregado. Será que ele já almoçou? De repente as pessoas vão pensar, pode ser. Então, assim, é dessa forma que a gente pode modificar, né, esses pensamentos, essa questão vibracional. É importante que a gente tenha consciência disso, né, porque a gente está agindo com o Cristo e Ele espera isso de nós, né? Nós temos essa potência e Ele espera isso de nós. E vamos falar também um pouco da energia sexual, né? Porque a gente falou aqui de sexo desregrado, energia deletéria no sexo, né? E como fica a energia sexual? Esse livro é um livro de Chico Xavier, psicografado por Emmanuel, Vida e Sexo. É um livro fininho, mas um livro muito denso, muito assim, denso não, assim, ele traz muita informação para a gente usa muito no grupo da família, né? Quando a gente vai falar de casamento, quando a gente vai falar de divórcio. É um livro muito atual, né? Embora seja um livro antigo, é um livro muito atual, né? Então, o que Emmanuel, que já teve vivências, né? Emmanuel teve vivências como sacerdote católico, né? Nós sabemos de pelo menos 2 ou 3 onde ele foi um padre, né? Mas vamos ver aqui o que ele fala para a gente de energia sexual. Em nenhum caso ser-nos lícito subestimar a importância da energia sexual, que na essência verte da criação divina para a constituição e sustentação de todas as criaturas. Então, o sexo é divino, o sexo é energia criativa, faz parte da nossa centelha divina, o sexo é sagrado. A forma como nós vamos expressar a sexualidade é que depende, né, do nosso padrão vibracional. Mas é uma energia sagrada, é uma energia divina. E é assim que a gente deve sentir, e é assim que a gente deve passar, né? É lícito no sentido das leis de Deus, né? Faz parte das leis de Deus. É energia criativa, energia divina. Toda vez que uma determinada pessoa convida outra à comunhão sexual ou aceita de alguém um apelo nesse sentido, em bases de afinidade e confiança, estabelece-se entre ambas um circuito de forças, pelo qual a dupla se alimenta psiquicamente de energias espirituais em regime de reciprocidade. Então, o ato sexual é um ato divino, é uma forma de trocar energias divinas, é uma forma da gente se alimentar e alimentar o outro
com fluidos bons. Né? Isso vai depender da forma como a gente lida com isso. Né? Ele fala bem no começo, quando uma pessoa convida a outra, é um consenso, é um convite. As duas pessoas aceitam esse convite. Né? É uma forma harmônica, amorosa de realizar esse convite. Estabelecem afinidade e confiança. Né? Para a gente estabelecer afinidade e confiança, é preciso um processo, é preciso se conhecer. Né? Então, é improvável, não vamos dizer que não, que impossível, mas é improvável que, né, num baile de carnaval, né, eu consiga, com o olhar, estabelecer uma atividade, uma sintonia de afinidade e confiança com o outro. Né? E aí, cada um interprete como desejar. Né? Mas que é mais difícil, é. E importante que ele fala, né, nesse livro, sempre que ele vai falar, ele fala de dois seres. Ele não fala homem e mulher. Então, aqui a gente está falando de sexualidade, de afeto. Sejam dois homens, sejam duas mulheres, seja um homem e uma mulher. Mas ele fala de dupla. Ele fala de dupla. Né? Então, a gente volta lá ao Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta pela poligamia, e os espíritos falam que a poligamia é um atraso para a humanidade, né? Que aquele espírito vai acumular resgates. Ele não descreve a natureza desses resgates, mas nós podemos imaginar. Né? Imperfeitos como somos, ciumentos como somos, inseguros como somos, nós podemos imaginar. Né? E os espíritos falam que o casamento, né, entre duas pessoas é um avanço para a humanidade, porque é um vínculo para auxílio mútuo, né? Mais do que, né, essa troca sexual, de energia sexual, divina, harmônica, produtiva, é auxílio no dia a dia, na evolução de um espírito para o outro. Então, é uma forma da gente olhar para a nossa sexualidade e olhar para a sexualidade do outro com muito respeito. Né? O corpo do outro é um templo sagrado, o meu também. Né? Eu devo respeitar. Do ponto de vista espiritual e do ponto de vista material também. Né? Nós sabemos que estamos expostos a doenças sexualmente transmissíveis que podem ser curadas com um ciclo de antibiótico e às vezes não. Às vezes são doenças crônicas e até fatais. Né? Então, a gente tem que chegar a entender o nosso corpo com muito respeito, o corpo do outro com muito respeito. Né? Um templo sagrado. E templo sagrado, a gente pede licença para entrar e entra descalço, com muito respeito e com muito amor. Quero. Obrigada. Então, vamos para o Evangelho, né? Paulo, na primeira carta aos Coríntios. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma. Né? Então, vamos viver, mas eu tenho responsabilidade. O que eu fizer, eu como espírito imortal, que vou reencarnar várias vezes, o que eu fizer, eu tenho responsabilidade sobre aquilo. Se eu prejudiquei esse meu corpo físico, né, que foi preparado com tanto amor e carinho para a minha encarnação, eu vou ter que resgatar isso depois. Eu tenho responsabilidade sobre isso. Se eu prejudiquei o outro também, né, eu vou ter que reparar o equívoco, o mal que eu fiz. Então, ninguém manda na gente. A doutrina espírita traz isso para a gente, né? Que não existe céu, não existe inferno, ninguém vai te punir. Somos nós com a nossa consciência. Né? Então, e que a gente consiga despertar a nossa consciência. Né? E uma das coisas do carnaval é isso, é entorpecer a consciência. E a consciência é o nosso vínculo com o divino que nós temos dentro de nós. À medida que a gente vai evoluindo, as leis de Deus se imprimem na nossa consciência. Então, eu não posso entorpecer a minha consciência. Eu tenho que estar muito lúcida nessa encarnação. É muito responsável.
E Jesus fala, né? O que a gente vai falar agora é aquela expressão de estar no mundo sem ser do mundo, né? Um momento que Jesus faz uma oração a Deus, pedindo ali pelos discípulos. Então ele fala: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Então, precisamos nos afastar do mal. E, para isso, nós precisamos ter a nossa consciência desperta. Precisamos estar lúcidos, sempre lembrando que a nossa natureza é espírito, mas que nós estamos encarnados. Então, vamos experimentar coisas do mundo, sim, prazeres do mundo, sim, mas com responsabilidade, para que nos livremos do mal. E para finalizar, a gente traz a passagem do Evangelho, a cura do cego de Betsaida, que está no Evangelho de Marcos. Então, Jesus chega em Betsaida. Betsaida é uma cidadezinha da margem leste do Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, né? E Jesus fazia muito essa travessia com os discípulos, com os apóstolos, né? Saía muito de Cafarnaum, que era a margem oeste, ia para Betsaida. Ele fazia muito esse movimento. Então ele chega em Betsaida e dizem para ele que tem um cego e pedem que ele cure aquele cego. Ele pega pela mão aquele homem, sai da aldeia com aquele homem. Então ele cospe nos olhos do homem, impõe as mãos e pergunta ao homem: estás vendo alguma coisa? E o homem fala: eu vejo como se os homens fossem árvores andando. E aí Jesus impõe as mãos novamente. E aí pergunta: estás vendo? E aí ele fala assim: vejo plenamente. E Jesus recomenda: vá e não retornes à aldeia. Não volte à aldeia. E aí nós podemos fazer uma das interpretações para essa passagem é: a aldeia cegou aquele homem. Quando a gente cai, né, nos prazeres, que a gente se percebe mais matéria do que espírito, a gente fica cego para a nossa essência, que é espírito. E aí as questões do mundo material pesam muito mais do que a nossa essência de espírito. Então, não retorne àquela aldeia, porque aquela aldeia te cegou, né? Então, é o cuidado com o nosso padrão vibratório, a nossa responsabilidade, e estar no mundo sem ser no mundo. Lembrar que nós somos espíritos, que nós vamos retornar ao plano espiritual, mas que aqui nós estamos vivendo uma situação passageira que é própria para o nosso processo evolutivo. Né? E aqui seremos responsáveis por tudo que fizermos, né, de bom e de prejudicial. Então, eu deixo essa mensagem, que o nosso carnaval seja alegre, seja de conciliação, seja feliz, mas que, sobretudo, seja um carnaval de paz e harmonia. Vamos orar. Deus, fonte infinita de amor, justiça, Mestre amigo Jesus, nosso Mestre querido de todas as horas, nosso exemplo maior, espíritos amigos aqui presentes, queremos agradecer as bênçãos trazidas para nós, para fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, a nossa coragem. Que possamos sair daqui fortalecidos, percebendo a intuição dos bons espíritos na nossa vida, no nosso dia a dia. E assim, mais harmonizados, mais felizes, mais conscientes da nossa natureza de espírito, que possamos participar com Jesus nos bons pensamentos, nos bons atos, nas boas memórias, que Jesus possa contar conosco, porque queremos trabalhar com Ele.
mesmo nos momentos onde nós estivermos tristes, que Jesus nos carregue pela mão, nos tire dessa aldeia e nos refaça na nossa fé e na nossa esperança. Que assim seja, graças a Deus.